Então, boa noite para quem a gente não deu boa noite. Hoje a gente está começando o último módulo dos nossos encontros. Deixa eu dar uma olhadinha no chat. Beleza. A gente está começando o último módulo dos nossos encontros da oficina de produção aplicada. E nesse último módulo a gente estendemos um convite para uma das nossas amigas, colaboradoras, colegas, enfim. A Karen é um pouco de cada coisa. Que está sempre presente com a gente, enfim, nos projetos, principalmente comigo, na parte acadêmica, enfim. E hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre um tema muito bacana, né, que é nosso cenário atual e as perspectivas do setor cultural para o nosso ano de 2021, né, vindo aí de um ano muito polêmico. E o tema, né, que a gente estendeu para a Karen abordar com a gente hoje é a arte da produção, um relato sobre trajetórias profissionais no campo da cultura, né? Eu vou pedir já para quem for entrando, colocar os e-mails no chat, para a gente estar mandando material para vocês, o material da aula toda, né? E vou começar com uma retrospectivazinha, né, do nosso cronograma. Esse era o nosso cronograma, né? A gente tinha dividido em 5 módulos nossas aulas, tivemos algumas adaptações aí pelo caminho, por conta de feriados do carnaval, enfim, como foi acontecendo. Hoje seria o nosso módulo 5, né? E aí, essas aqui são as nossas temáticas, nós vamos fazer esse bate-papo sobre essas possibilidades do setor cultural no país para esse ano de 2020, mas também vamos trabalhar alguns outros temas, né? Entre eles, os desafios levantados com as execuções dos projetos de 2020, né? O que isso pode colaborar um pouquinho para a gente. Vamos falar de Lei Aldir Blanc, né? Porque não tem como falar da nossa lei-mãe, né? De 2020. Vamos falar da relação do trabalho dos gestores públicos, dos produtores, né? Vamos falar um pouquinho dos papéis dos editais dos pareceristas e os editais dos incisos que vieram com a lei. Vamos falar de formatos digitais de produção, sobre os eventos e cursos, enfim, as possibilidades digitais, sobre pesquisas e sobre o cenário no geral, né? Vou começar apresentando um pouco a Karen, né? A Karen é mestranda em Cultura e Territorialidades pelo PPCult, da UF. Ela é especialista em políticas culturais de base comunitária pela Flaxo, e Cultura e Educação no FRJ. Atualmente, ela desenvolve pesquisas ligadas à cultura e educação, juventude, políticas públicas de cultura. Ela colabora em ações de cultura, políticas públicas e educação na Flaxo, né? Ela é colaboradora e colaboradora também na Fundação Casa de Rui Barbosa e na Casa Fluminense. Karen, você quer acrescentar alguma coisa? Quer falar um pouquinho sobre você? Então vamos embora. Tô super contemplada aí na apresentação. Se surgir mais alguma coisa, eu falo no caminho. Então, a gente vai começar um pouquinho falando sobre os nossos módulos, né? Então, a gente fazendo uma rápida retrospectiva sobre os assuntos que a gente abordou até aqui. A gente fez um módulo inicial sobre elaboração de projeto, então a gente trabalhou alguns conceitos principais, né? As divisões de projetos, a estrutura projetual, como a gente escreve um projeto. Então, a gente tem um material em e-book que vai ser mandado para vocês sobre esse assunto. No segundo módulo, a gente falou um pouquinho sobre orçamento, estendemos a aula um pouco para a captação de recursos e as possibilidades que aconteceram durante o ano de 2020, principalmente, né, as adaptações com relação a apoio, a patrocínio, como é que ficaram essas relações. No módulo 3, a gente falou de execução de projetos e eventos, né? A gente falou bastante sobre tipologias de eventos, né? Falamos sobre divisões de grupos de trabalho, de como é que eu posso dividir minha equipe, quem são as pessoas da minha equipe, sobre produção executiva, e usamos algumas separações das artes cênicas, né? Da área das artes cênicas. No módulo 4, falamos sobre produção executiva para lives, né? Trabalhando um pouquinho esses conceitos de eventos híbridos, sobre as adaptações de eventos e projetos que foram feitos por presencial, como é que eles ficaram nesse mundo digital. E agora, no nosso módulo 5, vamos falar um pouquinho sobre o cenário atual e fazer esse bate-papo sobre essas perspectivas. Eu vou passar para a Karen.
Karen, é contigo. Obrigada, Ana. Bom, boa noite a todas e todos. Fazer uma leve brincadeira aqui de abertura já. Nós somos mulheres em maioria, né, no campo da produção e também aqui o nosso recorte no grupo nesse momento. E é bom a gente sublinhar isso, né, para a gente ver como a força feminina, né, como a gente ocupa lugares e espaços e como é importante a gente pensar também a partir dessa perspectiva, né, desse recorte. Bom, eu sou Karen, como a Ana já falou, acho que vou trazer só mais uma informação que eu acho importante, assim, não para a título de título, mas para a gente começar a trazer outras referências também. Uma dessas referências é que eu passei, né, em algum momento da carreira, da trajetória que ainda está em construção, é muito curta, pelo Sebrae, né, e o mundo da administração e do empreendedorismo, eu tenho críticas, mas eu também tenho muitos elogios e acho que a gente pode se apropriar de algumas coisas para pensar melhor o nosso fazer, né, e modos de pensar a cultura. Bom, então, a partir desse lugar também trago a informação que eu acho fundamental. Eu sou cria de projetos, então eu descobri cultura em um projeto social em Manguinhos, na Biblioteca Parque de Manguinhos, e falo isso com muito orgulho, porque cada projeto que eu começo, né, e as pessoas que participam, seja uma aula, seja uma live, seja uma fala de 10 minutos, eu acho que o nosso poder enquanto produtores culturais, né, e fazedores desse campo também, né, também tem um cunho educacional e social, e isso transforma vidas, né? Em 2012, há 9 anos atrás, eu tinha uma produtora que criou um projeto e que me contemplou, e hoje em dia eu tenho uma profissão a partir desse fazer, né? Então, como a gente pensa que o nosso fazer também transforma vidas, né? A arte e cultura também tem esse papel social, né, e econômico. Bom, começando, a gente tem aí na tela a matriz SWOT, que eu chamo de FOFA, que é do campo, né, da administração, mas que eu brinco dizendo que ela serve para a vida, né? Então, quando a gente trabalha essa matriz, ela é dividida em 4 quadros e ela trabalha forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E hoje a gente vai fazer um exercício de pensar a partir dela e pensar o universo da cultura, né? Mas o meu desejo é que vocês depois procurem, tem milhões de versões dela no Google, e façam esse exercício para vocês, né, como profissionais e também, assim, pessoalmente, ou para o negócio, ou para o projeto, enfim, para o que vocês desejarem. A gente leva, às vezes, 10 minutos fazendo isso, mas vem vários insights, várias ideias a partir daí, né? Ana, acho que saiu da tela da... Pode cortar o compartilhamento de tela, tá tranquilo. Então, quando a gente pensa em forças e fraquezas, a gente está pensando geralmente no ambiente interno, né, do nosso projeto ou da nossa iniciativa, da nossa proposta. E quando a gente pensa em ameaças e oportunidades, a gente pensa no ambiente externo. Então, hoje a gente vai se debruçar sobre oportunidades e ameaças pensando o ambiente da Não foi combinado, mas eu vou deixar como se fosse proposital, entendeu? Que é o tempo da reflexão. Estamos aqui. Estão me ouvindo e vendo? Tá ok? Então, deixo essa pergunta se vocês quiserem falar no chat, ou abrir o microfone para falar, né? O que muda quando
quando Bolsonaro, né, chega no poder, né, ele é eleito em 2019. E aí a gente pode pensar cultura, educação, saúde, tecnologia, sociedade no geral. O que acontece, né, com a chegada dele na presidência? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode ser qualquer coisa. Alguém gostaria de trazer um ponto para a gente pensar? Vocês estão quietinhos. Pode escrever no chat também, gente, se não quiser abrir o microfone. Perdemos o Ministério da Cultura. Sim, Fedra, perdemos o Ministério da Cultura. E o que isso quer dizer? Né? Ataques à indústria cultural, censura, sim. Também, Flora. E aí eu vou deixar, se alguém quiser abrir o microfone, também fica à vontade. Essas mudanças, né, de quando o Bolsonaro chega no poder, elas se refletem não só na chegada, né, mas no durante. E uma coisa que é importante a gente olhar é como isso se desdobra não só no nosso campo, que é o campo cultural. Temos um representante que embasa a perseguição cultural. Sim, Lívia. E como que esses pontos, né, que vocês estão trazendo dizem respeito também corte de verbas, diminuição e cerceamento de direitos. Sim, mais ameaças que oportunidades. Exatamente, Simone, muito mais ameaça do que oportunidade. Alterações em legislações em cultura, e não só em cultura, né? Na área social, né? Nos direitos, por exemplo, nos direitos das pessoas, né, com deficiência, também nos direitos das pessoas, a população LGBTQIA também foi atacada, né? Os indígenas e quilombolas também tiveram direitos atacados, e tudo isso diz respeito ao nosso fazer, ao nosso universo cultural. Então, muitas ameaças, né? O que a gente está vendo aqui é que a gente está lidando com um cenário hostil e que é muito mais difícil pensar e fazer cultura a partir daqui. E aí, além disso, né? Quando a gente olha, por exemplo, esse momento que a gente está atravessando, em 2020 a gente não tem como não falar sobre isso, que é um dos motivos da gente estar aqui juntos hoje. A gente tem o coronavírus e a pandemia mundial, né, que mobiliza não só o setor cultural, mas mobiliza o mundo inteiro de diferentes formas. E o que a gente traz e o que acontece, né? Quais são as consequências do coronavírus, além, né, da consequência drástica, que é a perda e o falecimento de pessoas em virtude da infecção? O que mais acontece nesse contexto ligado ao coronavírus? E aí eu quero que a gente expanda um pouco para pensar também as nossas relações, né, tecnologia, pensar a educação. O que muda nesse cenário? O que esse cenário traz para a gente de diferente? Quem me ajuda? Se alguém quiser se aventurar a abrir o microfone também, queria ouvir a voz de algum de vocês ou alguma de vocês. Rolou alguma resposta no chat, Ana? Eu não estou conseguindo ver. Prioridade para a saúde, emergência, com o que é fundamental. A Lívia trouxe. Os critérios pautados. Alguém abriu o microfone? Deixar o pessoal interagir, porque senão vai ficar eu falando aqui também. Pode falar, não tem Todos problema. os projetos foram cancelados, né, basicamente, da cultura. Sim, projetos cancelados. Até 2021, né? Isso já em março. Sim. Projetos em andamento foram cancelados, contratos também de profissionais, né? Editais de fomento, muitos foram suspensos, né, nos formatos tradicionais. Então, com esses pontos que vocês já trouxeram, o que a gente pode observar? Uma questão que é básica, que a gente sempre fala e repete, mas que a gente precisa lembrar. Uma é que a cultura tem uma baixa institucionalidade. Ou seja, o que é isso? A gente tem um cenário instável em que a cultura sempre está ameaçada, né? E aí, mesmo a gente tendo legislações, mesmo a gente tendo, né, toda uma construção do setor cultural, a cultura está sempre
assim como a educação, né? E a gente pode fazer esse paralelo, está sempre sendo ameaçada, né, nesse cenário. Outra coisa que a gente precisa olhar é o contexto das relações de trabalho, né? A gente tem o surgimento, né, em 2009 do MEI, do Microempreendedor da Cultura, né? E o MEI, em 2019, também sofre um ataque, né? Se vocês lembram, as categorias da área de cultura foram retiradas, houve um movimento coletivo de reivindicar e eles devolveram as categorias para o MEI. E, novamente, está sendo falado, nesse momento, na retirada dessas categorias do microempreendedor individual. Então, a gente tem, assim, as categorias estão mudando. Então, assim, a gente tem também uma conquista, né, que a gente pode problematizar de várias áreas, porque isso muda as relações de trabalho, tanto positivo quanto negativamente, mas que é algo que, nesse momento, é fundamental para garantir, né, a empregabilidade dos profissionais de cultura, mas que também sofre esse ataque. O Ministério da Cultura também, né, ele foi extinto, torna-se uma secretaria especial, que passam cinco gestores nessa cadeira, né, e esses gestores não apontam para nenhum lugar de construção ou um desenho que favoreça o cenário cultural, muito pelo contrário. E aí a gente pode fazer um exercício de olhar não só na esfera federal, mas como isso se reflete na esfera estadual e na municipal, né? A gente teve eleições ano passado, e essas eleições, a gente precisa olhar para quem sentou na cadeira da secretaria, ou se essa secretaria deixou de existir, né? E para onde esses gestores estão apontando, né? No caso do Rio de Janeiro, a gente tem na prefeitura o Marcos Faustini, e é importante olhar como ele está construindo, né? O que ele está pautando a partir do lugar dele de secretário, que, assim como Niterói, são referências, né, de um trabalho territorializado, que pensa nos fazedores. Então, assim, observar e acompanhar também é o nosso papel. Os cortes de verbas dos editais, muitos editais também foram transformados, né? Também foram facilitados e modificados, né? No campo da cultura e no mundo em geral, né? Muitos postos de trabalho foram desfeitos, né? E já existia um movimento de automação, né, da indústria, a globalização né, abraça esse lugar. Mas algo que a gente precisa olhar também é como o conhecimento é fugaz, né? É uma palavra difícil agora, mas que a gente fala muito em obsolescência, né? As coisas não foram feitas mais para durar. O conhecimento também, né? Então, como que o que a gente aprende hoje, muitas das vezes, se perde, e amanhã a gente precisa se refazer e aprender novamente como fazer algo que a gente já fazia. É o que está acontecendo nesse momento no nosso campo, né? No campo cultural. Então, por que eu estou trazendo esses pontos, né? A gente tem Covid-19, tem isolamento, distanciamento, tem lockdown, tem vacina, né? Ao mesmo tempo, a gente tem o movimento anti-vacina, tem fake news, tem o negacionismo, né, sobre as questões científicas, e tudo isso afeta o nosso fazer, né? Aí a Simone colocou lá: não há legislação que auxilie ou proteja, o que afeta em todos os cenários as categorias de cultura. Muita gente diz, a partir dessa fala da Simone, né, que o setor cultural é um setor em que a gente não vê cooperativismo, ou seja, que não é um setor unido, né? Então, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê, por exemplo, a mobilização da lei, né, Aldir Blanc, como é que a gente consegue pensar essa mobilização em que aconteceram várias conferências de forma remota, em que milhares de produtores se conectaram e estiveram presentes, né? Então, é um setor que ele tem uma mobilização, que tem expressão, mas como é que a gente pensa também essa mobilização para a garantia de direitos do nosso próprio setor, né? Uma outra coisa que é importante a gente olhar dentro desse cenário é como o setor também se articulou para socorrer o próprio setor, né? Quando a gente vê, por exemplo, as lives que aconteceram, né?
que é uma dessas mudanças que a gente vê nesse cenário, ou seja, os produtos culturais precisaram serem digitalizados, né? Então, foram adaptados para o mundo virtual, mesmo muitos deles sem condição, né? Alguém colocou aqui, adaptabilidade, né? Então, como é que a gente é obrigado a se reinventar nesse momento, né? E essa reinvenção passa por esse universo digital, mas também pela criação de novos produtos, né? Muita gente que é da cultura, por exemplo, eu sou mestre de capoeira e trabalho dando aulas. Eu trabalho com artes cênicas, eu sou atriz. Ou eu trabalho com artes plásticas. Então, nesse momento de pandemia, muitos de nós, né, fomos obrigados a nos reinventar a partir do nosso fazer. Não somente adaptar, mas a criar produtos que ocupassem esse espaço digital, que fossem possíveis de serem pensados e veiculados, né? Então, a gente está falando não só sobre outras formas de consumir cultura, né? Porque as pessoas adquiriram novos hábitos, ou seja, o streaming, né? O acesso a plataformas de vídeo, né? Cresceu muito, o acesso a plataformas de bilhetes, ingressos virtuais também cresceu, né? Mas, ao mesmo tempo, a forma de produzir ela mudou, né? A partir desse cenário. Então, requisitos que a gente não tinha antes, por exemplo, a saber mexer no YouTube, a saber fazer uma live, a saber produzir um roteiro, ou a criar produtos audiovisuais que não eram da maioria de nós, né? Não eram do nosso fazer cotidiano, nós fomos obrigados a nos reinventar, a aprender e adquirir novas habilidades para atender isso. E aí, quando eu falo nesse cenário também, né, aí vamos pensar no consumo e na nossa relação cotidiana. O que mudou? Né? A nossa casa, né, para muitos de nós, era somente a nossa casa. Né? E a nossa casa virou o nosso escritório, virou o nosso picadeiro, virou a nossa sala de ensaio e de encenação, né? E virou o nosso estúdio. Então, como que a casa ela ganha uma nova centralidade nesse desenho de sociedade que a gente está vivendo, né? E a gente, a partir da casa, passa a produzir, né? Como que isso muda as dinâmicas do fazer e do produzir cultura, né? Para onde isso aponta num cenário de retomada, né? A gente também retoma com protocolos, né? Com novas regras, né? Com outra forma de trabalhar. Então, como é que essas outras formas de trabalhar e esses protocolos, eles se encaixam ou eles participam do nosso produzir cultura a partir desse momento, né? Como é que a gente observa, né, os agrupamentos, a venda de ingressos. E aí eu vou dar um exemplo super rápido. Eu fui ao Centro Cultural Banco do Brasil e agora você precisa agendar com antecedência, né, essa visita. Então, se esgota o ingresso, você não consegue mais visitar. E o preço do teatro, né, que antes era 5, 10, 15 reais, ele é 30 reais agora, né? O número de lugares é 1/3, ou talvez até menos, e 1/3 do valor da ocupação. E agora não tem mais bebedouros, né, no espaço, e eles não disponibilizam água. E por que eu estou falando isso? Né? Porque é importante a gente observar uma elitização dos espaços culturais a partir dessas mudanças, né? Como que o acesso à cultura ele é dificultado, né? E por exemplo, quando a gente pensa, né, no acesso e na difusão, na acessibilidade, pensando não só nas questões físicas e arquitetônicas, mas no acesso, na garantia do acesso a esses espaços, como que isso impacta, né, as pessoas que não têm acesso à tecnologia, né, como que isso impacta a experiência de fruir cultura nesse novo cenário. Então, aqui a gente está trazendo, né, ameaças, mas ao mesmo tempo a gente precisa olhar, e aí não quero ser a negativista da conversa, para as oportunidades, né, porque ao mesmo tempo que a gente tem esses desafios, a gente tem vou chamar de possibilidades,
tá? Porque eu não vou falar benefícios de um cenário como o nosso, em que a gente está vivendo, porque é um cenário atípico, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, na lei, o que a lei, ela, que tem também problemas e questões, quais são os processos que a lei possibilita a partir da chegada do recurso nas pessoas, né? E aí, pensando na gestão pública, quais são os formatos de seleção, de editais, né? Ou de remuneração, de dispensação de fazer com que o recurso chegue na ponta? Por exemplo, o auxílio emergencial, que nunca existiu, né? Que nunca chegou nos profissionais da cultura. Então, a possibilidade de receber um auxílio que ele cumpre requisitos de proteção social, que é garantir que você tenha uma renda mínima durante um determinado período, né? Então, essa é uma novidade e já era uma reivindicação do próprio setor. Em outros países, isso é uma prática, isso existe como uma política, né? Mas a lei, ela traz essa novidade. Outra coisa que a lei ela abre espaço, né? Óbvio, outros editais trabalharam isso, né? De forma local, regional, e até editais de entidades privadas e do terceiro setor, mas como que os editais que foram lançados pela lei, muitos deles incorporaram uma escuta pública que não aconteceu anteriormente, né? Então, como que esses processos de diálogo, de apontamento, de críticas e de participação da sociedade civil também possibilitaram que os editais eles surgissem atendendo de uma forma mais direcionada a essas demandas, né? A essa necessidade do setor. Outra coisa que é importante a gente olhar, a valorização do currículo, né, do portfólio, né, a partir de outras dinâmicas, que não fossem só a dinâmica do eu tenho tantos anos de atuação no setor cultural, comprovados, ou eu tenho um super diretor, ou eu tenho uma mega produtora, não, como que outras produções também conseguiram ser contempladas dentro desse escopo, né, dos projetos atendidos pela lei. E muitas pessoas que nunca acessaram recursos públicos através de editais conseguiram acessar pela primeira vez, né? Então, como a lei também cumpre esse papel. E outra coisa que a gente está vivenciando aqui agora, que é importante a gente observar, e é uma necessidade do setor, é como a lei proporciona a possibilidade de acesso a capacitações, né? A processos formativos, não só na produção, mas em diferentes áreas, né? Então, eu listo isso como oportunidades, né? Para a gente olhar a lei, não somente para a lei, mas para os editais e pelas formas de produção que foram modificadas e que se colocam a partir desse momento, né? Se vocês olham também editais da Natura, né, que foi lançado nesse período, editais do Oi Futuro, né, editais também, por exemplo, no caso de bancos que foram lançados, foram editais com um perfil diferenciado, né, um perfil em que valores dos prêmios foram reduzidos para contemplar um número maior de pessoas e que os critérios de seleção também foram modificados, né, abre aspas, de certa forma, reduzidos ou facilitados para abranger um número maior e outro perfil, que não fossem o perfil, né, costumeiro, mas um perfil de pessoas, né, fazedores que necessitavam que esse recurso chegasse. Então, como é que a gente vê essas possibilidades que vão se desdobrar, né, a curto, a médio e a longo prazo? Como é que isso vai aparecer, por exemplo, agora em 2021? Outra coisa que é importante da gente olhar, como os processos de colaboração, né, os processos coletivos, né, então de crowdfunding, né, que é a famosa vaquinha virtual, também os processos de match funding, que são os processos em que uma instituição coloca X e se você dá um valor, aquela instituição dobra aquele recurso, né? Então é uma doação cruzada, né, entre o público e a entidade. Então esses processos também cresceram, né, aumentaram os valores, os tipos de recurso, outras formas, né, de cultura, de projetos também surgiram e foram apoiadas nesse contexto. Então, essas formas digitais, por exemplo, as lives, né,
foram... Tá aparecendo aí, né? O do BNDES, sim, Match Funding. As lives também foram uma forma de arrecadação, né? Foram criadas formas, por exemplo, coisas que a gente não utilizava no cotidiano, o PicPay, o Pix, o AME, né? O QR Code. São tecnologias que a gente passou a utilizar, né? E que a gente incorporou aos nossos projetos e processos. E se a gente olhar as próprias lives, né? E os projetos que foram beneficiados de solidariedade também foram encabeçados por artistas e por produtores, né? Então, quando você vê o Mesa Sesc Brasil ou Fome de Música, são exemplos de projetos, né? Que, a partir das lives dos cantores, né? ou artistas, elas arrecadaram alimentos e recursos financeiros para beneficiar o próprio setor o setor cultural, né? E outros braços sociais. Mas como é que a cultura também torna-se um veículo, né, de redirecionar recursos para o próprio fazer cultural? Então, e outros inúmeros, né, projetos nasceram nesse contexto de apoio, né, mas que também, por exemplo, teve um que foi grupos de músicos, Conexão Música, se eu não me engano, aqui Rio de Janeiro e São Paulo, em que eles cobravam, né, um valor simbólico, X, e que eles criavam uma música a partir da pessoa que doou, para a pessoa que doou, e o recurso que eles recebiam, eles distribuíam entre os artistas. Então, outras formas de fazer e de pensar a cultura surgiram também, né? As doações, o chapéu virtual, ele passou a circular. Então, outras formas, por exemplo, que a gente observou, foi o movimento de se inscreva no meu canal, né? Porque a partir de 1.000 inscrições eu passo a monetizar. Então, assista o meu vídeo. Então, outras formas de gerar recursos, elas foram acessadas, criadas, enfim, nesse contexto em que a gente está vivendo. Acho que vai...